Antônio Gramsci. Os intelectuais e a organização da cultura. Parte 2. A organização da cultura. Capítulo 3. Notas esparsas. Problemas escolares e organização da cultura. Alguns princípios da pedagogia moderna. Investigar a origem histórica de alguns princípios da pedagogia moderna, a escola ativa, ou seja, a colaboração amigável entre professor e aluno, a escola ao ar livre, a necessidade de deixar livre, sob a vigilância, mas não sob controle evidente do professor, o desenvolvimento das faculdades espontâneas do escolar. A Suíça deu uma grande contribuição à pedagogia moderna, Pestalozzi e outros, graças à tradição genebrina de Rousseau. Na realidade, esta pedagogia é uma forma confusa de filosofia ligada a uma série de regras empíricas. Não se levou em conta o fato de que as ideias de Rousseau são uma violenta reação contra a escola e os métodos pedagógicos dos jesuítas, enquanto tais, representam um progresso, mas, posteriormente, formou-se uma espécie de igreja, que paralisou os estudos pedagógicos e deu lugar a curiosas involuções, nas doutrinas de Gentili e de Lombardo Radice. A espontaneidade é uma destas involuções. Quase se chega a imaginar que o cérebro do menino é um nó que o professor ajuda a desembaraçar. Na realidade, toda geração educa a nova geração, isto é, forma. A educação é uma luta contra os instintos ligados às funções biológicas elementares, uma luta contra a natureza, a fim de dominá-la e de criar o homem atual à sua época. Não se leva em conta que o menino, desde quando começa a ver e a tocar, talvez poucos dias depois do nascimento, acumula sensações e imagens, que se multiplicam e se tornam complexas com o aprendizado da linguagem. A espontaneidade, se analisada, torna-se cada vez mais problemática. Outrosim, a escola, isto é, a atividade educativa direta, é tão somente uma fração da vida do aluno, o qual entra em contato tanto com a sociedade humana quanto com a societas rerum, formando-se critérios a partir destas fontes extraescolares, muito mais importantes do que habitualmente se acredita. A escola única, intelectual e manual, tem ainda esta vantagem, a de colocar o menino em contato, ao mesmo tempo, com a história humana e com a história das coisas, sob o controle do professor. Pedagogia mecanicista e idealista. Para elaborar um completo ensaio sobre Antônio Labriola, deve-se levar em consideração, além de seus escritos, que são escassos e, frequentemente, apenas alusivos ou extremamente sintéticos, também os elementos e fragmentos de conversação referidos por seus amigos e alunos. Labriola deixou a fama de ser um excepcional conversador. Nos livros de Benedetto Croce, esparsamente, podem-se coletar vários destes elementos e fragmentos. Assim, por exemplo, nas Conversações Críticas, segunda série, páginas 60 e 61, início da citação de Benedetto Croce, abre aspas, como faríeis para educar moralmente um papuano? Perguntou um de nossos alunos, há muitos anos, ao professor Labriola, numa de suas lições de pedagogia, objetando contra a eficácia da pedagogia. Provisoriamente, respondeu com vickiana e hegeliana aspereza o ebartiano professor. Provisoriamente faria dele um escravo. E esta seria a pedagogia do caso, restando ver se para seus netos e bisnetos poder-se-ia começar a utilizar algo da nossa pedagogia, fecha aspas, Benedetto Croce. Esta resposta de Labriola deve ser aproximada da entrevista que ele deu sobre a questão colonial, Líbia, em 1903, reproduzida no volume dos escritos diversos sobre filosofia e política. Deve-se aproximá-la também do modo de pensar de Gentili no que diz respeito ao ensino religioso nas escolas primárias. Trata-se, ao que parece, de um pseudo-historicismo, de um mecanicismo bastante empírico e muito próximo do mais vulgar evolucionismo. Poder-se-ia recordar o que disse Bertrand Spaventa a respeito daqueles que pretendem conservar sempre os homens no berço, isto é, no momento da autoridade, que educa para a liberdade, entretanto, os povos imaturos, e imaginam toda a vida, dos outros, como um berço. Início da citação de Bertrand Spaventa, abre aspas, mas o berço não é a vida. Alguns gostariam de nos deixar sempre no berço, fecha aspas, Bertrand Spaventa, Princípios de Ética, Apêndice, Nápoles, 1904. Um exemplo típico de berço que se converte em toda a vida é oferecido pelo protecionismo aduaneiro, que é sempre propugnado e justificado como berço, mas tende a se tornar um berço eterno. Parece-me que o problema, de um ponto de vista histórico, deva ser colocado de outra maneira. Ou seja, uma nação ou grupo social que atingiu um grau superior de cultura pode,
e, portanto, deve acelerar o processo de educação dos povos e dos grupos sociais mais atrasados, universalizando e traduzindo de modo adequado sua nova experiência. Assim, quando os ingleses convocam recrutas entre povos primitivos, que jamais viram um fuzil moderno, não instruem estes recrutas no emprego do arco, do bumerangue ou da zarabatana, mas precisamente no manejo do fuzil, se bem que as normas de instrução sejam necessariamente adaptadas à mentalidade daquele determinado povo primitivo. O modo de pensar implícito na resposta de Labriola, portanto, não parece ser dialético e progressista, mas antes mecânico e reacionário, tal como o pedagógico religioso de Gentili, que não é mais do que uma decorrência do conceito de que a religião é boa para o povo, povo igual criança, fase primitiva do pensamento a qual corresponde a religião etc. Isto é, trata-se de uma renúncia tendenciosa a educar o povo. Na entrevista sobre a questão colonial, o mecanicismo implícito no pensamento de Labriola aparece de um modo mais evidente. De fato, pode muito bem ocorrer que seja necessário reduzir os papuanos à escravidão a fim de educá-los, mas não é menos necessário que alguém afirme que isto não é necessário senão contingentemente, na medida em que existem determinadas condições, isto é, que se trata de uma necessidade histórica e não absoluta. Aliás, é necessário que exista uma luta a respeito, sendo precisamente esta luta a condição para que os netos e bisnetos do papuano sejam libertados da escravidão e educados através da pedagogia moderna. O fato de que se afirme ser a escravidão dos papuanos apenas uma necessidade do momento, e que se rebele contra esta necessidade, tal fato é também filosófico-histórico. Primeiro, porque contribuirá para reduzir ao tempo necessário o período de escravidão. Segundo, porque induzirá os próprios papuanos a refletirem sobre si mesmos, a se autoeducarem, na medida em que se sentirem apoiados por homens de civilização superior. Terceiro, porque apenas esta resistência revela que se está realmente num período superior de civilização e de pensamento. O historicismo de Labriola e de Gentili é de um gênero bastante decadente. É o historicismo dos juristas, para os quais o Knut não é um Knut quando é um Knut histórico. Trata-se, ademais, de um modo de pensar muito nebuloso e confuso. O fato de, nas escolas primárias, ser necessária uma exposição dogmática das noções científicas ou ser necessária uma mitologia, não significa que o dogma deva ser o religioso e a mitologia aquela mitologia determinada. O fato de que um povo ou um grupo social atrasado tenha necessidade de uma disciplina exterior coercitiva a fim de ser educado para a civilização, não significa que deva ser reduzido à escravidão, a não ser que se pense que toda coerção estatal é escravidão. Existe uma coerção de tipo militar, mesmo para o trabalho, que pode ser aplicada inclusive à classe dominante e que não é escravidão, mas sim a expressão adequada da pedagogia moderna dirigida para a educação de um elemento imaturo, que é seguramente imaturo, mas muito próximo de elementos já maduros. Ao passo que a escravidão é organicamente a expressão de condições universalmente imaturas. Spaventa, que se colocava do ponto de vista da burguesia liberal contra os sofismas historicistas das classes reacionárias, exprimia, de modo sarcástico, uma concepção bem mais progressista e dialética do que a de Labriola e Gentili. O humanismo. Estudar a reforma pedagógica introduzida pelo humanismo, a substituição da composição escrita pela disputa oral, por exemplo, que é um de seus elementos práticos mais significativos. Recordar algumas notas sobre o modo de difusão da cultura por via oral, por discussão dialógica, através da oratória, que determina uma argumentação pouco rigorosa e produz a convicção imediata, sobretudo por via emotiva. Ordem intelectual e moral. Trechos do livro Lectures and Essays on University Subjects, do cardeal Newman. Antes de mais nada, e no plano mais geral, a universidade tem a tarefa humana de educar os cérebros para pensar de modo claro, seguro e pessoal, libertando-os das névoas e do caos nos quais uma cultura inorgânica, pretensiosa e confusionista ameaçava submergi-los, graças a leituras mal absorvidas, conferências mais brilhantes do que sólidas, conversações e discussões sem conteúdo. Início da citação de John Henry Newman, abre aspas. Um jovem de intelecto agudo e vivo, desprovido de uma sólida preparação, não tem mais a apresentar do que um acervo de ideias, ora verdadeiras, ora falsas, que tem para ele o mesmo valor. Possui um certo número de doutrinas e fatos, mas descosidos e dispersos, não tendo princípios em torno dos quais coletá-los e situá-los. Diz, desdiz e se contradiz,
e quando é obrigado a expressar claramente seu pensamento não mais se reencontra. Percebe mais as objeções do que as verdades, propõe 1000 questões às quais ninguém saberia responder, mas, entre mentes, nutre a mais alta opinião sobre si e se irrita com os que discordam dele. Fecha aspas, John Henry Newman. O método que a disciplina universitária prescreve para cada forma de investigação é muito diferente e muito diferente é o resultado. É a formação do intelecto, isto é, um hábito de ordem e de sistema, o hábito de relacionar todo conhecimento novo com os que já se possui e integrá-los em conjunto, o que é mais importante, a aceitação e o uso de certos princípios, como centro de pensamento. Início da citação de John Henry Newman, abre aspas. Quando existe esta faculdade crítica, a história não é mais um livro de novelas, nem a biografia um romance, os oradores e as publicações do dia perdem a infalibilidade. A eloquência não substitui o pensamento, nem as afirmações corajosas ou as descrições coloridas ocupam o lugar de argumentos, fecha aspas, John Henry Newman. A disciplina universitária deve ser considerada como um tipo de disciplina para a formação intelectual, realizável também em instituições não universitárias em sentido oficial. As universidades italianas. Porque não exercem em nosso país aquela influência de reguladoras da vida cultural que exercem em outros países. Um dos motivos deve ser buscado no seguinte: nas universidades, o contato entre professores e estudantes não é organizado. O professor ensina, de sua cátedra, a massa dos ouvintes, isto é, dá a sua lição e vai embora. Tão somente na época da apresentação da tese é que o estudante se aproxima do professor, pede-lhe um tema e conselhos específicos sobre o método da pesquisa científica. Para a massa dos estudantes, os cursos não são mais do que uma série de conferências, ouvidas com maior ou menor atenção, todas ou apenas uma parte. O estudante confia nas apostilas, na obra que o próprio professor escreveu sobre a matéria ou na bibliografia que indicou. Existe um maior contato entre os professores individuais e estudantes individuais que pretendem se especializar numa determinada disciplina. Este contato se estabelece, no mais das vezes, casualmente, e possui uma imensa importância para a continuidade acadêmica e para o destino das várias disciplinas. Ele se estabelece, por exemplo, graças a causas religiosas, políticas, de amizade familiar. Um estudante torna-se assíduo de um professor, que o encontra na biblioteca, convida-o para casa, aconselha-lhe livros para ler e pesquisas a tentar. Cada professor tende a formar uma escola própria, tem seus pontos de vista determinados, chamados de teorias, sobre determinadas partes de sua ciência, que gostaria de ver defendidos por seus seguidores ou discípulos. Cada professor pretende que, de sua universidade, em concorrência com as outras, saiam jovens distinguidos que deem sérias contribuições à sua ciência. Por isso, na própria faculdade, existe concorrência entre professores de matérias afins na disputa de alguns jovens que já se tenham distinguido por causa de uma recensão, de um artigo ou em discussões escolares, onde elas são realizadas. Neste caso, o professor realmente guia o seu aluno, indica-lhe um tema, aconselha-o no desenvolvimento, facilita-lhe as pesquisas, mediante suas conversas assíduas acelera a formação científica dele, faz-lhe publicar os primeiros ensaios nas revistas especializadas, coloca-o em contato com outros especialistas e se apodera dele definitivamente. Este costume, salvo casos esporádicos de igrejinhas, é benéfico, pois completa a função das universidades. Deveria deixar de ser fato pessoal, iniciativa pessoal, para se tornar função orgânica. Não sei até que ponto, mas parece-me que os seminários de tipo alemão representam esta função ou buscam desenvolvê-la. Em torno de certos professores, há uma disputa de pessoas que aspiram a atingir mais facilmente uma cátedra universitária. Muitos jovens, pelo contrário, particularmente os que vêm dos liceus provincianos, são marginalizados tanto no ambiente social universitário quanto no ambiente de estudo. Os primeiros 6 meses do curso servem para uma orientação sobre o caráter específico dos estudos universitários, e a timidez nas relações pessoais nunca deixa de existir entre professor e aluno. Nos seminários, tal coisa não se verificaria, ou pelo menos não na mesma medida. De qualquer modo, esta estrutura geral da vida universitária não cria, já na universidade, nenhuma hierarquia intelectual permanente entre professores e massa de estudantes. Após a universidade, mesmo aquelas escassas ligações se relaxam, em nosso país, inexiste qualquer estrutura cultural que se apoie sobre a universidade.
Foi este um dos elementos que determinou a sorte da dupla Croce Gentili, antes da guerra, na constituição de um grande centro de vida intelectual nacional. Entre outras coisas, eles lutavam também contra a insuficiência da vida universitária e contra a mediocridade científica e pedagógica, e mesmo moral, por vezes, dos professores oficiais. Questões escolares. Início da citação de Metron, abre aspas, o fácil e o difícil, fecha aspas, Metron, artigo publicado no Corriere della Sera em 7 de janeiro de 1932. Metron faz duas observações interessantes, referindo-se aos cursos de engenharia e aos exames de estado para os engenheiros. Primeiro, que, durante o curso, o professor fala 100 e o estudante absorve 1 ou 2. Segundo, que, nos exames de estado, os candidatos sabem responder às questões difíceis e fracassam nas questões fáceis. Metron não analisa exatamente, porém, as razões destes dois problemas e não indica nenhum remédio tendencial. Ao que me parece, as duas deficiências são ligadas ao sistema escolar das lições-conferências sem seminário e ao caráter tradicional dos exames, que lhes criou uma psicologia tradicional. Apontamentos e apostilas. Os apontamentos e apostilas fundam-se especialmente sobre as questões difíceis. No próprio ensino, insiste-se sobre o difícil, tendo-se como hipótese uma atividade independente do estudante no que diz respeito às coisas fáceis. Quanto mais se aproximam os exames, tanto mais se resume a matéria do curso, até chegar nas vésperas, quando só são repassadas precisamente as questões mais difíceis. O estudante fica como que hipnotizado pelo difícil, todas as suas faculdades mnemônicas e sua sensibilidade intelectual se concentram nas questões difíceis. Visando a uma absorção mínima, o sistema das lições-conferências leva o professor a não se repetir ou a se repetir o menos possível. As questões são assim apresentadas apenas dentro de um quadro determinado, que as torna unilaterais para o estudante. O estudante absorve 1 ou 2 do 100 dito pelo professor, mas se o 100 é constituído por 100 unilateralidades diversas, a absorção não pode deixar de ser muito baixa. Um curso universitário é concebido como um livro sobre o assunto. Mas alguém pode se tornar culto com a leitura de um só livro? Trata-se, portanto, do problema do método no ensino universitário. Na universidade, deve-se estudar ou estudar para saber estudar. Deve-se estudar fatos ou um método para estudar os fatos. A prática do seminário deveria precisamente complementar e vivificar o ensino oral. Escolas progressistas. No Marzocco de 13 de setembro de 1931, G. Ferrando examina um trabalho de Carleton Vachurni, pedagogo americano, que veio à Europa especialmente para ver como funcionam as novas escolas progressistas, inspiradas no princípio da autonomia do aluno e da necessidade de satisfazer, na medida do possível, suas necessidades intelectuais. Início da citação de Carleton Vachurni, abre aspas, New School in the Old World, fecha aspas, Carleton Vachurni, Nova York, The John Day Company, 1930. Vachurni descreve 12 escolas, todas diferentes entre si, mas todas animadas por um espírito reformador, em algumas mitigado e inserido no velho troco da escola tradicional, enquanto em outras assumindo um caráter francamente revolucionário. 5 destas escolas são na Inglaterra, uma na Bélgica, uma na Holanda, uma na França, uma na Suíça, uma na Alemanha e 2 na Tchecoslováquia. Cada uma delas nos apresenta um aspecto do complexo problema educacional. A Public School de Oundle, uma das mais antigas escolas inglesas, diferencia-se das escolas do mesmo tipo tão somente porque, ao lado dos cursos teóricos de matérias clássicas e científicas, instituiu cursos manuais e práticos. Todos os estudantes são obrigados a frequentar, de acordo com sua escolha, ou uma oficina mecânica ou um laboratório científico. O trabalho manual é acompanhado pelo trabalho intelectual. Mesmo que não exista nenhuma relação direta entre os dois, o aluno aprende, não obstante, a aplicar seus conhecimentos e desenvolve suas capacidades práticas. Este exemplo mostra como é necessário definir exatamente o conceito de escola unitária, na qual o trabalho e a teoria estão estreitamente ligados. A aproximação mecânica das duas atividades pode ser um snobismo. Ouve-se dizer de grandes intelectuais que eles se divertem trabalhando como torneiros, carpinteiros, encadernadores de livros e outros. Isto não é suficiente para que sejam um exemplo de unidade entre trabalho manual e intelectual. Muitas destas escolas modernas são precisamente do tipo snob, que nada tem a ver, a não ser superficialmente,
com o problema de criar um tipo de escola que eduque as classes instrumentais e subordinadas para um papel de direção na sociedade, como conjunto e não como indivíduos singulares. A Escola Média Feminina de Streatham Hill aplica o sistema Dalton, que Ferrando chama de desenvolvimento do método Montessori. As moças são livres para seguir as lições, práticas ou teóricas, que desejem, contanto que, no fim de cada mês, tenham concluído o programa que lhes foi indicado. A disciplina das várias classes é confiada às alunas. O sistema tem um grave defeito. As alunas, em geral, deixam para os últimos dias do mês a execução de seu dever, o que compromete a seriedade da escola e constitui um sério inconveniente para as professoras, que devem ajudá-las e que são sobrecarregadas de trabalho, ao passo que nas primeiras semanas nada têm, ou têm muito pouco, a fazer. O sistema Dalton não é senão a extensão às escolas médias do método de estudo seguido nas universidades italianas, que deixam ao aluno uma total liberdade no estudo. Em certas faculdades, realizam-se 20 exames no quarto ano universitário e depois apresenta-se a tese, de modo que o professor nem sequer conhece o aluno. Na pequena aldeia de Kearsley, I.F. O'Neill fundou uma escola elementar na qual foi abolido qualquer programa e método didático. O professor busca tomar consciência do que os meninos têm necessidade de aprender. Posteriormente, começa a falar sobre aquele determinado assunto, buscando despertar a curiosidade e o interesse deles. Tão logo consegue, deixa que prossigam por sua conta, limitando-se a responder às suas perguntas e a guiá-los em suas investigações. Esta escola, que representa uma reação contra todas as fórmulas, contra o ensino dogmático, contra a tendência a tornar mecânica a instrução, deu resultados surpreendentes. Os meninos se apaixonam de tal modo pelas lições que, por vezes, permanecem na escola até de noite, afeiçoam-se a seus professores, que são para eles camaradas e não autocratas pedagogos, e sofrem sua influência. Moral: mesmo intelectualmente, seu progresso é bastante superior ao dos alunos das escolas comuns. É muito interessante como tentativa, mas poderia ser generalizada? Encontrar-se-iam os professores numericamente necessários à tarefa? E, por acaso, não existem inconvenientes que não são referidos, como o dos meninos que devem abandonar a escola? Poderia ser uma escola de elite ou um sistema de pós-escola, em substituição à vida familiar. Um grupo de escolas elementares de Hamburgo, liberdade absoluta para as crianças, nenhuma distinção de classe, ausência de matérias de estudo, inexistência de ensino no sentido preciso da palavra. A instrução dos meninos deriva apenas das perguntas que fazem aos professores e do interesse que demonstram por um determinado fato. O Sr. Glaser, diretor dessas escolas, sustenta que o professor não tem sequer o direito de estabelecer o que os rapazes devem aprender. Não pode saber o que eles vão ser na vida, assim como ignora para que tipo de sociedade devem ser preparados. A única coisa que o professor sabe é que possuem uma alma que deve ser desenvolvida, portanto, deve tentar lhes oferecer todas as possibilidades de manifestação. Para Glaser, a educação consiste em liberar a individualidade de cada aluno, em permitir à sua alma que apareça e se expanda. Em 8 anos, os alunos dessas escolas obtiveram bons resultados. As outras escolas das quais fala Vachurny são interessantes, já que desenvolvem certos aspectos do problema educacional. Assim, por exemplo, a escola progressista da Bélgica se baseia no princípio de que os meninos aprendem entrando em contato com o mundo e ensinando aos outros. A escola Cousine, na França, desenvolve o hábito do esforço coletivo, da colaboração. A de Glarizig, na Suíça, insiste de modo especial em desenvolver o sentido da liberdade e da responsabilidade moral de cada aluno. É útil acompanhar todas estas tentativas, que não são mais do que exceções, mas talvez para ver o que não se deve fazer do que por qualquer outra razão. A orientação profissional. Início da citação do padre Bruculeri, abre aspas, a orientação profissional, fecha aspas, padre Bruculeri, Civiltà Católica, 6 de outubro, 3 de novembro e 17 de novembro de 1928. Pode-se encontrar, em tal estudo, o primeiro material para uma colocação inicial das investigações a respeito deste assunto. O estudo da questão é complexo. Primeiro, porque, na situação atual de divisão social das funções, alguns grupos têm limitações em sua escolha profissional, entendida em sentido lato, decorrentes de condições econômicas diversas, a impossibilidade de esperar, e técnicas. Cada novo ano escolar modifica as disposições gerais nas quais deve escolher a profissão. Segundo,
Porque deve sempre ser levado em conta o perigo de que os institutos chamados a julgar as disposições da pessoa indiquem-na como capaz de desempenhar um certo trabalho, mesmo quando ela não queira aceitá-lo. Este caso deve ser levado em conta após a introdução da racionalização, etc. A questão não é puramente técnica, mas salarial. A indústria americana serviu-se dos altos salários para selecionar os operários da indústria racionalizada, pelo menos em certa medida. Outras indústrias, pelo contrário, levando adiante estes esquemas científicos e pseudocientíficos, podem tender a obrigar todas as especialidades tradicionais a que se deixem racionalizar sem ter obtido as possibilidades salariais para um sistema de vida apropriado, que permita reintegrar as maiores energias nervosas consumidas. É possível que se esteja diante de um verdadeiro perigo social. O regime salarial atual é baseado principalmente sobre a reintegração de forças musculares. A introdução da racionalização sem uma modificação do sistema de vida pode levar a um rápido esgotamento nervoso e a determinar uma crise inaudita de morbidez. O estudo da questão deve, outrossim, ser feito do ponto de vista da Escola Única do Trabalho. Serviços públicos. Serviços públicos intelectuais. Além da escola, nos vários níveis, que outros serviços não podem ser deixados à iniciativa privada, mas, numa sociedade moderna, devem ser assegurados pelo Estado e pelas entidades locais, comunas e províncias? O teatro, as bibliotecas, os museus de vários tipos, as pinacotecas, os jardins zoológicos, os hortos florestais e outros. É preciso fazer uma lista de instituições que devem ser consideradas de utilidade para a instrução e a cultura públicas e que são consideradas como tais numa série de estados, instituições que não poderiam ser acessíveis ao grande público, e se considera, por razões nacionais, que devam ser acessíveis, sem uma intervenção estatal. É preciso observar que, precisamente estes serviços, são quase inteiramente negligenciados por nós. Um exemplo típico são as bibliotecas e os teatros. Os teatros existem na medida em que são um negócio comercial, não são considerados serviços públicos. É um fato a escassez do público teatral e a mediocridade das cidades em decadência. Pelo contrário, na Itália, são abundantes as obras pias e as doações beneficentes, talvez mais do que em qualquer outro país. É devido à iniciativa privada. É verdade que são mal administradas e mal distribuídas. Estes elementos devem ser estudados como nexos nacionais entre governantes e governados, como fatores de hegemonia. Beneficência é elemento de paternalismo, serviços intelectuais são elemento de hegemonia, ou seja, de democracia no sentido moderno. As bibliotecas populares. Alfredo Fabietti, os primeiros 25 anos das bibliotecas populares milanesas, Nueva Antologia, 19 de outubro de 1928. Artigo muito útil graças às informações que presta sobre a origem e o desenvolvimento desta instituição, que foi a mais brilhante iniciativa em favor da cultura popular dos tempos modernos. O artigo é bastante sério, se bem que Fabietti tenha demonstrado não ser ele mesmo muito sério. Todavia, é necessário lhe reconhecer muitas benemerências e uma indiscutível capacidade organizativa no campo da cultura operária no sentido democrático. Fabietti esclarece como os operários eram os melhores clientes das bibliotecas populares, cuidavam dos livros, não os destruíam, ao contrário das outras categorias de leitores, estudantes, empregados, profissionais, donas de casa, rentistas e outras. As leituras de belas letras representavam um percentual relativamente baixo, inferior ao de outros países. Havia operários que se propunham a pagar a metade dos livros caros a fim de poder lê-los. Outros operários davam auxílios de até 100 liras às bibliotecas populares. Houve um operário tintureiro que se tornou escritor e tradutor do francês graças às leituras e aos estudos feitos nas bibliotecas populares, mas que continuava a ser operário. A literatura sobre as bibliotecas populares milanesas deverá ser estudada a fim de se obter informações reais sobre a cultura popular. Os livros mais lidos, por categoria e por autores. Publicações das bibliotecas populares, suas características, tendências e outras. Porque somente em Milão tal iniciativa foi feita em grande estilo. Porque não em Turim, ou em outras grandes cidades. Características e história do reformismo milanês, universidades populares, humanitária e outras. O tema é muito interessante e essencial. As academias.
função que desempenharam no desenvolvimento da cultura italiana, em sua cristalização e em sua transformação num objeto de museu, afastada da vida nacional popular, mas as academias foram causa ou efeito. Sua multiplicação não ocorreu, talvez, para que se desse uma satisfação parcial a atividades que não encontravam realização na vida pública? E outras questões. A Enciclopédia, edição de 1778, assegura que a Itália contava então com 550 academias. Cultura italiana e francesa e academias. Uma comparação das culturas italiana e francesa pode ser feita estabelecendo-se um paralelo entre a Academia da Crusca e a Academia dos Imortais. O estudo da língua está na base de ambas, mas o ponto de vista da de Crusca é o do linguista, do homem que se preocupa continuamente com a língua. O ponto de vista francês é o da língua como concepção do mundo, como base elementar, popular nacional, da unidade da civilização francesa. Por isso, a Academia Francesa possui uma função nacional de organização da alta cultura, ao passo que a Crusca. Qual é a atual posição da Crusca? Ela certamente mudou de característica, publica textos críticos e outros, mas o dicionário, em que posição se encontra ele em seus trabalhos? Bibliografia. Em outra nota, fiz referência às academias italianas e à utilidade de ter uma lista documentada delas. Na Nova Antologia de 19 de setembro de 1929, página 129, é anunciado um livro de Salaris, através dos Institutos Culturais Italianos, obra de publicação próxima e que trata das academias da Itália. Conferir também um interessante artigo de Alfredo Fabietti, para a sistematização das bibliotecas públicas nacionais e populares, na Nova Antologia de 1º e 2 de abril de 1930. A Federação das Uniões Intelectuais. O príncipe Carlos de Rohan fundou, em 1924, a Federação das Uniões Intelectuais e dirige uma revista, Europaistici Gespraci. Os italianos participam desta federação. Seu congresso realizado em 1925 teve lugar em Milão. A União Italiana é presidida por Sua Excelência, Senador Vittorio Cialoja. Em 1927, Rohan publicou um livro sobre a Rússia, Moscou, em Skizembuchen s Savietrusland, Verlag Braun, Karlsruhe, onde fora em viagem. O livro deve ser interessante por causa da personalidade social do autor. Ele conclui que a Rússia sem nenhum gefunden het. Organização da vida cultural. Estudar a história da formação e da atividade da sociedade italiana para o progresso da ciência. Dever-se-á estudar também a história da Associação Britânica, que me parece ter sido o protótipo deste gênero de organizações privadas. A característica mais fecunda da sociedade italiana reside no fato de que ela agrupa todos os amigos da ciência, clérigos e laicos, por assim dizer, especialistas e diletantes. Ela fornece o tipo embrionário daquele organismo que esbocei numa nota anterior, no qual deveria confluir e solidificar-se o trabalho das academias e das universidades com as necessidades de cultura científica das massas nacionais populares, reunindo a teoria e a prática, o trabalho intelectual e o trabalho industrial, que poderia encontrar sua raiz na escola única. O mesmo poderia ser dito do Touring Club, que é essencialmente uma grande associação de amigos da geografia e das viagens, na medida em que se incorporam em determinadas atividades esportivas, turismo igual geografia-esporte, isto é, na forma mais popular e diletante do amor pela geografia e pelas ciências que a ela se ligam, geologia, mineralogia, botânica, espeleologia, cristalografia e outras. Porque o Touring Club, portanto, não poderia se ligar organicamente aos institutos de geografia e às sociedades geográficas? Há o problema internacional. O Touring tem um quadro essencialmente nacional, ao passo que sociedades geográficas ocupam-se de todo o mundo geográfico. Ligação do turismo com as sociedades esportivas, com o alpinismo, iatismo e outras, excursionismo em geral, ligação com as artes figurativas e com a história da arte em geral. Na realidade, poder-se-ia ligar a todas as atividades práticas, se as excursões nacionais e internacionais se ligassem a períodos de férias, prêmio, para o trabalho industrial e agrícola. Os livros. Insiste-se muito no fato de que aumentou o número dos livros publicados. O Instituto Italiano do Livro comunica que a média anual da década 1908 a 1918 foi exatamente de 7.300.
Os cálculos feitos para 1929, os mais recentes, dão a cifra de 17.718 livros e opúsculos, excluídos os do Vaticano, de San Marino, das colônias e dos territórios de língua italiana que não fazem parte do reino. Publicações polêmicas, portanto, tendenciosas. Seria necessário observar, primeiro, se as cifras são homogêneas, isto é, se calcula hoje como se fazia no passado, ou seja, se não mudou o tipo da unidade editorial base. Segundo, é preciso levar em conta que, no passado, a estatística livreira era muito aproximativa e incerta. Isto se observa em qualquer estatística, como a da colheita do grão, por exemplo. Mas é particularmente verdade no que diz respeito aos livros. Pode-se dizer que, hoje, não só mudou o tipo de unidade calculada, mas que nada mais foge ao controle estatístico. Terceiro, seria necessário observar se e como se modificou a composição orgânica do complexo livreiro. É certo que se multiplicaram as casas editoras católicas, por exemplo, e, consequentemente, a publicação de obrinhas sem nenhuma importância cultural. Multiplicaram-se, assim, as edições escolares católicas e outras. Neste cálculo, dever-se-ia levar em conta as tiragens, particularmente no que diz respeito aos jornais e revistas. Lê-se menos ou mais? E quem lê menos ou mais? Está se formando uma classe média culta mais numerosa do que no passado, que lê mais, ao passo que as classes populares leem muito menos. Isto é revelado pela relação entre livros, revistas e jornais. Os jornais diminuíram de número e imprimem menos exemplares. Lêem-se mais revistas e livros, isto é, existem mais leitores de livros e revistas. Comparar a Itália e outros países no que diz respeito aos modos de realizar a estatística livreira e na classificação por grupos do que se publica. Antônio Gramsci. Os intelectuais e a organização da cultura.